nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, vamos dar sequência às nossas aulas sobre o Concílio Vaticano II, a Terceira Guerra Mundial. Na aula passada, falamos um pouco sobre a postura adotada pelos católicos diante dessa crise terrível que atinge a Igreja e, por consequência, o mundo todo. Hoje falaremos um pouco sobre aquela reação ou aquela postura diante dessa crise que foi a mais centrada, a mais coerente, que foi adotada por Dom Marcel Lefebvre. Dom Marcel Lefebvre, no final dos anos 60, tinha mais ou menos consciência da gravidade que o concílio havia provocado de modo geral, não só na Igreja, mas para toda a sociedade, destronando nosso Senhor Jesus Cristo. Ele encontrava-se ainda perplexo, sem ter muita noção do que deveria fazer, até que finalmente foi procurado por alguns padres. Dentre eles estava Dom Tissier de Malaret, autor da biografia de Dom Lefebvre, que eu recomendo que vocês leiam, até para que conheçam um pouco também da história da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que hoje estou aqui fazendo um breve resumo. E diante dessa solicitação desses padres, Dom Marcel resolveu então abrir um seminário. Esse seminário vai ser aberto posteriormente na Suíça, em Icone. A ideia inicial era simplesmente continuar ordenando padres, segundo o que a Igreja sempre fez, e oferecendo aos fiéis, esses padres, a doutrina da Igreja de 2000 anos e, sobretudo, a Santa Missa e os sacramentos, conforme eles sempre foram. Evidentemente, Dom Marcel Lefebvre vai ser tomado mais tarde, nos anos 70, por inimigo da Igreja, até chegar ao ponto de ser levado diante do Papa Paulo VI, que era, na realidade, um demolidor da Igreja. Então, eu começo essa aula citando novamente o livro de Dom Tomás de Aquino, Vencedores e Vencido. Então, nós estamos aqui na parte de anexos, onde ele cita uma declaração de Dom Marcel Lefebvre, de 1974, e nessa declaração a gente vai ter uma noção desse espírito de preservação da fé católica de Dom Marcel Lefebvre e da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Então, citando aqui o livro. Nós aderimos de todo o coração e com toda a nossa alma a Roma Católica, guardiã da fé católica e das tradições necessárias para a manutenção dessa fé. A Roma eterna, mestra de sabedoria e de verdade. Pelo contrário, negamo-nos e sempre nos temos negado a seguir a Roma de tendência neomodernista e neoprotestante, que se manifestou claramente no Concílio Vaticano II, e depois do concílio, em todas as reformas que dele surgiram. Todas estas reformas, com efeito, contribuíram e continuam a contribuir para a demolição da Igreja, a ruína do sacerdócio. Prestem atenção que esta carta de Dom Marcel Lefebvre é do ano de 1974. A destruição do sacrifício e dos sacramentos, o desaparecimento da vida religiosa e a implantação de um ensino naturalista e telhardiano nas universidades, nos seminários e na catequese, o ensino surgido do liberalismo e do protestantismo, condenado múltiplas vezes pelo magistério solene da Igreja. Nenhuma autoridade, nem sequer a mais alta na hierarquia, pode obrigar-nos a abandonar ou a diminuir nossa fé católica, claramente expressa e professada pelo magistério da Igreja há 19 séculos. Se ocorresse, disse São Paulo, que eu mesmo, ou um anjo do céu, vos ensinasse outra coisa distinta do que eu vos ensinei, seja anátema. Gálatas 1, 18. Não é isto o que nos repete hoje o Santo Padre? E se manifesta certa contradição nas suas palavras e nos seus atos, assim como nos atos dos dicastérios, então elegeremos o que sempre foi ensinado e seremos surdos ante as novidades destruidoras da Igreja. Não se pode modificar profundamente a lex orandi, lei da oração, liturgia, nem e sem modificar a lex credendi, lei da fé,
doutrina, magistério. A missa nova corresponde catecismo novo, sacerdócio novo, seminários novos, universidades novas, uma igreja carismática e pentecostalista, coisas todas opostas à ortodoxia e ao magistério de sempre. Esta reforma, por ter surgido do liberalismo e do modernismo, está completamente empeçonhada. Surge da heresia e acaba na heresia, ainda que todos os seus atos não sejam formalmente heréticos. É, pois, possível para todo católico consciente e fiel adotar esta reforma e submeter-se a ela de qualquer modo que seja. A única atitude de fidelidade à Igreja e à doutrina católica, para bem da nossa salvação, é uma negativa categórica à aceitação da reforma. E por isso, sem nenhuma rebelião, sem amargura alguma e sem nenhum ressentimento, prosseguimos nossa obra de formação sacerdotal à luz do magistério de sempre, convencidos de que não podemos prestar maior serviço à Santa Igreja Católica, ao soberano Pontífice e às gerações futuras. Por isso, cingimos-nos com firmeza a tudo o que foi crido e praticado na fé, nos costumes, no culto, no ensino do catecismo, na formação do sacerdote e na instituição da Igreja pela Igreja de sempre, e codificado nos livros publicados antes da influência modernista do concílio, à espera de que a verdadeira luz da tradição dissipe as trevas que obscurecem o céu de Roma eterna. Fazendo assim, com a graça de Deus, o socorro da Virgem Maria, de São José e de São Pio X, estamos convictos de permanecer fiéis à Igreja Católica e Romana e a todos os sucessores de Pedro e de ser os fidelis dispensatores mysteriorum Dimini Nostri Iesu Christo in Spiritu Sancto. Amém. Dom Marcelo Lefebvre. Para complementar o que diz Dom Marcelo Lefebvre nesta carta, eu gostaria também de citar Gustavo Corsão, no seu texto escrito também por ocasião próxima ao fim do Concílio Vaticano II, e eu estou fazendo essas duas citações, uma de 1974 e essa do Gustavo Corsão, que é mais ou menos também por essa mesma data, para dizer que a ruptura provocada pelo Concílio Vaticano II, já a partir do início dos anos 70, já era absolutamente clara para quem tivesse um pouco de bom senso. Então vejamos o que disse Gustavo Corsão. A descoberta da outra. Um leitor que se diz assíduo, numa longa conversa telefônica, estranhou o pós-conciliar, termo que Gustavo Corsão já estava utilizando. O leitor entende o termo como se significasse a mesma Igreja Católica na era pós-conciliar. Bem sei que nesse período conturbado continua a existir na Terra a Igreja Católica dita militante. Ora, minha sofrida e firme convicção, tantas vezes sustentada aqui, ali e acolá, é que existe entre a religião católica professada em todo o mundo católico até poucos anos atrás e a religião ostensivamente apresentada como nova, progressista, evoluída, uma diferença de espécie ou diferença por alteridade. São, portanto, duas as igrejas atualmente governadas e servidas pela mesma hierarquia. A Igreja Católica de sempre e a outra. E note bem, leitor, quando acaso der a essa outra o nome de Igreja pós-conciliar, não quero de modo algum insinuar a infeliz ideia de que, após o concílio, a Igreja de Cristo se teria transformado a ponto de tornar-se irreconhecível, devendo os fiéis de bem formada doutrina católica acreditar nessa nova forma visível da Igreja por pura disciplina, ainda que a maioria das pregações e dos novos ensinamentos sejam ostensivamente diversos e às vezes opostos à doutrina católica. Não. A Igreja Católica e Apostólica continua a existir na era pós-conciliar, submetida a duras provações, mas sempre permanente e fiel guardiã do depósito sagrado. Se o leitor me perguntasse agora quais são as essenciais diferenças que separam as duas religiões, eu responderia: diferença de espírito, diferença de doutrina, diferença de culto e diferença moral. Como terei chegado a tão assustadora convicção? Com muito sofrimento e muito trabalho. São milhares os católicos que chegam à mesma convicção. Podemos afirmar isso
claramente nos dias de hoje. Eu posso me incluir entre esses católicos. E acredito que muitos dentre vocês que estão me ouvindo agora também podem se incluir. Começamos por confrontar os novos textos, as novas alocuções, as novas publicações pastorais com a doutrina ensinada até ontem. A começar pelos textos emanados dos mais altos escalões, citemos alguns daqueles que mais dolorosamente e mais irresistivelmente nos levaram à conclusão de que se inspiram em outro espírito e se firmam em outra doutrina. Entre os textos conciliares, citamos os seguintes: Constituição Pastoral sobre a Igreja e o Mundo Atual, Gaudium et Spes. Decreto sobre o Ecumenismo, Unitatis Redentigratio. Declaração sobre a Liberdade Religiosa, Dignitatis Humanae. Discurso de encerramento do Concílio, 7 de dezembro de 1965, Instituto Generalis do Novus Ordo Missae, ponto 7. Na primeira redação de 1967 e principalmente a segunda redação de 1970. Além desses documentos dos mais altos escalões, poderíamos encher as páginas deste jornal com obras e pronunciamentos de cardeais, arcebispos, bispos e padres que eram bisonhos, retraídos e discretos quando tinham vaga consciência de suas deficiências filosóficas e teológicas, e que, subitamente, descobrem que na nova igreja podem dizer tudo o que lhes vem à boca, que fala ou a mão que escreve. O que menos se conhece é a teologia, mas o que mais abunda na nova igreja são os teólogos da libertação. Devemos dar especial atenção aos pronunciamentos das conferências episcopais que rarissimamente dizem coisa parecida com a santa religião ensinada por Jesus Cristo. Basta prestar atenção, ler e comparar toda a prodigiosa logorreia dos reformadores com o que já lemos dos santos doutores, dos santos papas e de toda a tradição católica. Eles não falam a mesma língua de nossa mãe igreja, não usam o mesmo léxico, não seguem o mesmo espírito. Evidencia-se com brutalidade dolorosa o fato de ter sido a igreja invadida, ou de ter se deixado seduzir pelos mesmos inimigos que combatia. Uma das notas mais características do novo espírito é a da tolerância erigida em máxima virtude, e o correlato horror por qualquer espécie de luta ou combate. Os novos levitas corrompem a juventude e destroem as famílias, mas quando alguém ergue a voz pedindo punição severíssima para os sequestradores e para os traficantes de drogas, logo começam a esganiçar gritinhos: violência não, violência não. E aqui encerro a concisa resposta que dou ao leitor escandalizado. Foi a atenta observação desses fatos, foi a paciente leitura de Himalaias de mediocridade, e foi a comparação gritante entre o que ensinam e o que ensinaram os santos. E creio que foi principalmente a graça de Deus, certamente, pedida cada dia, cada hora, nessa especial e gravíssima intenção que nos levaram a essas conclusões. Se é preciso usar o recurso dos gritos que tanto usam hoje, gritarei eu também e não esconderei a reação que tive em 1965 após a primeira leitura da Constituição sobre a Sagrada Liturgia. Corri ao telefone do amigo mais próximo, já chorando, já engasgado de soluços que me sacudiam o corpo todo, e gritei: eles estão loucos e mais não digo. Vejo em seguida nos meios católicos um dilúvio de calamidades pavorosas. Nas melhores famílias católicas, tradicionalmente católicas, os jovens pervertidos pelos professores de colégios católicos se transformam em anormais, comunistas, criminosos, sequestradores ou em inutilizados toxicômanos. Meu Deus, como pode? O mistério da permissão divina nos traz vertigens quando pensamos em tantos bons pais tão terrivelmente atingidos. Mas quando pensamos que a crise de costumes que dissolve todos os valores morais de uma civilização é principalmente gerada pela impiedade e pelo orgulho dos homens que reivindicam todas as liberdades e todos os direitos, e principalmente quando pensamos que é exatamente nessa hora sombria que os homens da igreja julgam ter feito uma descoberta muito inteligente e muito oportuna. Há de se abrir para o mundo, e até há de nele procurar inspirações para o novo humanismo que apregoam. Então, com temor e terror, pensamos que a misteriosa permissão divina já nos foi profeticamente revelada na Sagrada Escritura e durará até o dia em que os homens descobrirem, apavorados, que desprezaram Deus, que contrariarão Deus, que se riram de Deus, e nesse dia de espantosa desolação descobrirão que não passam de homens e que só Deus é o Senhor. Neste ponto da entrevista, o leitor me faz uma pergunta muito séria e de importância capital.
Qual é, na sua convicção, o traço principal, o conteúdo essencial dessa outra religião que o Senhor vê nos recintos da Igreja Católica? Mais uma vez, insistido neste ponto, a desordem que se observa nos meios eclesiásticos e que produz tais malefícios não pode ser apenas uma pura desordem. A desfiguração da Igreja do Verbo encarnado, isto é, da religião do Deus que se fez homem, tem uma figura, a da religião do homem que se faz Deus. Essa é a figura da desfiguração. Não foi o próprio Paulo VI quem disse no discurso de encerramento do concílio que a Igreja de Deus que se fez homem encontrou-se no concílio com a religião do homem que se faz Deus? Exatamente, e se o amigo continuar atento à leitura desse documento, se convencerá de que não exagero, nem me perco em fantasias, e se lhe disser que a figura essencial da outra é a de um humanismo, que se torna uma nova religião, que difere do cristianismo por seu desolado naturalismo, isto é, pela ausência da mais bela de todas as obras de Deus, a ordem da graça e da salvação. Eles tentam disfarçar a chatice e a tristeza sinistra e feia com retalhos de cristianismo sem vida, mas a anemia profunda do corpo sem sangue está na visibilidade da outra, que só serve para eclipsar a santa visibilidade da Igreja de Cristo. E como poderá a Igreja Católica desembaraçar-se desses equívocos e voltar a ser visível, dourada, um pouco mais hoje, um pouco menos amanhã, mas sempre anunciando aos homens, aprisionados no efêmero, um reino que não é deste mundo? O Senhor espera ainda ver neste mundo a Igreja militante em todo o seu esplendor? Não, a desordem é profunda demais. Atentem para esta frase. E chegou aos vasos capilares dos membros da Igreja. Se ela não fosse obra sobrenatural de Deus, eu diria, em termos usados pelos físicos, que a desordem é sempre prodigiosamente irreversível. E no caso, a improbabilidade de tal recuperação seria expressa por números espantosos, como 10 elevado a menos 1000, que na verdade não exprimem nada. Não são números concretos nem entes da razão, quando mais diríamos que só são entes de giz no quadro negro. Émile Borel dizia francamente que diante de tais improbabilidades é melhor dizer simplesmente que são impossíveis, mas nós aqui estamos falando da mais maravilhosa das obras de Deus. Deus que humanis substanti dignitatem mirabiliter condistis et mirabilis reformartis. E o que a nós parece impossível, é possível para Deus, mas nossa esperança teologal não nos obriga a esperar acontecimentos neste mundo. No ponto da vida em que me acho, só posso esperar pela misericórdia de Deus e pelo sangue de Cristo, a felicidade de ver brevemente a Igreja do Céu, com toda a sua beleza eterna e fora do alcance dos flagelos humanos. E é a alegria dessa esperança teologal que nestes dias de transição desejo aos meus leitores e companheiros de trabalho. Isto foi publicado no Globo no dia 29 de dezembro de 1977 e poucos anos depois, não sei se no ano seguinte ou 2 anos depois, Gustavo Corsão falecia. Bom, então retomando agora o início da crise da fraternidade. Então, fraternidade, o ponto de culminância é as sagrações episcopais de 1988, no momento em que Dom Marcel Lefebvre tomou consciência da gravidade da crise e de que, de fato, estava lidando com os inimigos de Cristo à frente da Igreja. Era uma usurpação da Igreja. E que essa usurpação se tinha dado exatamente pelos inimigos de sempre de nosso Senhor Jesus Cristo, que souberam se utilizar de um concílio para introduzir dentro da Igreja uma falsa religião. E com a anuência da alta hierarquia dessa própria Igreja. Então, Dom Marcel Lefebvre toma a decisão dolorosa de fazer essas sagrações episcopais e logo toma a excomunhão pelo Papa João Paulo II. Essa excomunhão foi decretada num documento chamado Igreja de Deus Aflita, Ecclesia Dei Afflicta, e que também propunha-se
uma possibilidade para aqueles que não quisessem ser excomungados junto com Dom Marcelo Lefebvre e com os bispos que ele havia consagrado, abandonarem-no, né, e, dessa maneira, voltarem para Roma, ao seio de Roma, aceitando as reformas do concílio, aceitando o concílio, aceitando a missa nova, somente concedendo a eles o privilégio de rezar a missa tridentina. Surgia assim as chamadas comunidades eclesiadei. É claro que Dom Marcelo Lefebvre ficou profundamente entristecido, né, com essa debandada de padres da fraternidade, mas a fraternidade seguiu. A crise da fraternidade vai se dar exatamente a partir de Dom Bernard Fellers, superior da fraternidade, que foi eleito superior geral no ano de 1994. Então, vou fazer aqui um resumo, né, dessa situação, citando aqui o livro de Dom Tomás. De 1994 ao ano 2000, o governo de Dom Fellers seguiu em suas grandes linhas o de Dom Lefebvre. Então foram 6 anos aí seguindo, né, aquilo que Dom Marcelo Lefebvre tinha estabelecido. Ou seja, evitar qualquer tipo de acordo com Roma, sem que Roma antes voltasse à sua fé católica. Mesmo assim, ele deu seu apoio, Dom Fellers deu apoio, aprovação ao movimento GREC. GREC, grupo de relações entre cristãos, entre católicos, não sei. É um grupo criado justamente para promover diálogos entre as autoridades romanas, e a fraternidade sacerdotal. Esse grupo procurava a via diplomática mais do que a via doutrinal na solução da crise atual, promovendo reuniões de sacerdotes da fraternidade com sacerdotes progressistas. Nunca se ouviu dizer que Dom Lefebvre tivesse apoiado nada semelhante. Foi no ano de 2000 que as preocupações começaram a surgir. Uma reunião de superiores de casas religiosas com Dom Fellers agravou as preocupações. Não podendo ir a esta reunião, eu enviei uma carta dizendo meu parecer sobre a missa e as excomunhões. Isso, Dom Tomás. Pontuei que não se deveria pedir a liberação de uma missa que nunca havia sido proibida, nem pedir a retirada das excomunhões que na realidade não existiam. O padre Innocent Marie disse-me depois que eu ficara na mira de Dom Fellers em razão daquela carta. No ano 2000 isso. Mas o ano de 2000 foi o ano da peregrinação a Roma e do convite do cardeal Roios. Essa peregrinação foi por ocasião do jubileu, né? Na época de João Paulo II, no ano 2000. É o mesmo ano também que João Paulo II revelou, né, aquela terceira parte do Segredo de Fátima, seguida de uma interpretação falsificada, né? Bom, ao cardeal que questionara o que nos separa, excelências, Dom Williamson respondeu: 2 religiões diferentes, eminência. Esse primeiro encontro com o cardeal Roios foi seguido de vários outros. Campos foi convidado para estes encontros. Isto foi funesto para Campos, a diocese de Campos, que até então estava junto, né, com a fraternidade. Pois Dom Licínio Rangel, Dom Licínio foi o sucessor, né, de Dom Antônio de Castro Maia, que faleceu no mesmo ano de Dom Marcelo Lefebvre, no ano de 91. Né? Dom Licínio Rangel acabou aceitando as propostas de Roma e fazendo um acordo desastroso com Roma. Em 2006, Dom Fellers foi reeleito superior geral no capítulo geral que o reelegeu. 2006 agora. Foi tomada a decisão de não fazer nenhum acordo prático sem prévio acordo doutrinal. Esta era a posição de Dom Lefebvre. No entanto, Dom Fellers e seus assistentes procurariam contrariar esta decisão do capítulo de 2006, buscando um acordo prático sem um acordo doutrinal. Durante os anos que vão de 2006 a 2012, vários fatos vieram abalar a fraternidade. A posição de Dom Fellers se mostrará sempre ou quase sempre favorável a uma posição mitigada, se não contrária à de Dom Lefebvre. Alguns fiéis de Campos, que não haviam seguido Dom Licínio nem Dom Fernando, notavam a diferença entre Dom Fellers de um lado e Dom Williamson e Dom Tissier e do outro. Alguns perguntavam se não haveria uma separação entre eles. Logo após a retirada das excomunhões, surgiu a questão do Holocausto e da TV sueca, que filmara uma entrevista com Dom Richard Williamson, que dava um número de vítimas judias bem inferior aos habituais 6 milhões. Essa famosa entrevista, que eu já citei também numa outra aula,
Monsignor Williamson questionava alguns pontos, né, e estes pontos são essenciais para esta narrativa da Segunda Guerra Mundial. O primeiro ponto é se houve um plano elaborado, né, pela hierarquia nazista com este fim. O segundo ponto é se o número de vítimas do regime nazista foram exatamente 6 milhões. E o terceiro ponto, que é o mais importante, é se morreram 6 milhões, como foi possível se executar, né, em tão pouco tempo um número tão elevado de vítimas. A resposta que se dá são as câmaras de gás. Então este é o ponto fundamental que os revisionistas, amparados por diversos especialistas, negam a existência destas câmaras de gás. Este ponto é de vital importância para o que nós estamos tratando, porque nós podemos muito bem ver a partir daí sobre o que foi construído o Concílio Vaticano II, como eu venho apontando nestas minhas aulas. Se essa narrativa oficial, ela de alguma maneira é questionada e posta em dúvida, dada a fragilidade da sua argumentação, da argumentação oficial, todas as relações geopolíticas e, sobretudo, né, o que se deu e que produziu o próprio concílio com João 23 e, sobretudo, o que vai se dar dentro desses acordos nos bastidores e, sobretudo, no pós-concílio, tudo isso fica, já que foi construído com uma base muito frágil, fica abalado a tal ponto de correr o risco de desabar completamente. Então era isso que estava em jogo aqui, nessa entrevista que Monsignor Williamson acabou concedendo à TV sueca. O processo contra Dom Williamson foi marcado por alguns fatos desagradáveis, que mostraram mais uma vez as discordâncias entre Dom Felé e Dom Williamson. Ora, lembremos nós que essa entrevista foi colocada de propósito, essa entrevista tinha sido gravada antes, mas eles esperaram o momento certo do levantamento das excomunhões desses bispos sagrados por Dom Marcelo Lefebvre, incluindo Dom Williamson, e imediatamente após a publicação desse motu próprio de Bento XVI, que inclusive liberava a missa de sempre, né? A missa de São Pio V, imediatamente após eles colocaram essa entrevista no ar. E essa entrevista provocou todo um retrocesso nessas negociações. Talvez tenha sido a vontade de Deus que tivesse sido assim, para que a fraternidade não fizesse o acordo com Roma, como parecia querer fazer com Bento XVI e Dom Felé. Bom, quiseram impor a Dom Williamson um advogado, isso a fraternidade, que queria defendê-lo apresentando como desequilibrado e, portanto, irresponsável pelas declarações da TV sueca. Assim nos aproximamos do mês de outubro de 2011 e da reunião da fraternidade em Albano, na Itália, na qual Dom Alfonso de Galarreta terá a ocasião de expor seu pensamento sobre as tratativas que Dom Felé estava realizando com Roma. Elas são uma caixa de Pandora, que uma vez aberta, ninguém poderá fechar e que causará divisões graves da fraternidade, dizia Dom de Galarreta. Mas estas tratativas continuarão e em 2012 chegarão ao clímax. Dom Tissier de Malarré, Dom Richard Williamson e Dom de Galarreta escreverão a Dom Felé e a seus 2 assistentes para dizer-lhes energicamente que eles estavam pondo em risco toda a obra de Dom Lefebvre. Abro aspas. Se concluirdes tal acordo, diziam eles em substância, estareis conduzindo a fraternidade a poderosas influências destruidoras que ela não suportará. Já que a situação não mudou substancialmente, acrescentaram eles, já que a condição pedida pelo capítulo de 2006 não se realizou, a de uma mudança doutrinal de Roma que permitiria um acordo prático, escutai ainda vosso fundador. Ele teve razão 25 anos atrás, ele tem razão ainda hoje. Em seu nome nós vos conjuramos, não engajeis a fraternidade num acordo puramente prático. Na mesma carta, lê-se ainda a respeito de uma impossível conciliação do combate contra as autoridades modernistas e de um acordo com estas mesmas autoridades. Como poderíamos conciliar um acordo a essa resistência pública às autoridades e, por conseguinte, ao Papa?
E depois de termos lutado durante mais de 40 anos, a fraternidade teria agora de se pôr nas mãos dos modernistas e liberais, cuja pertinácia acabamos de constatar? Pôr-se ou não se pôr nas mãos das autoridades modernistas? Eis a questão que Dom Felé quer resolver pela afirmativa. Ele e seus assistentes respondem a Dom Williamson, Dom Tissier e Dom de Galarreta, qualificando a descrição da situação feita por eles de pouco sobrenatural e de irrealista. Esta descrição, escreve Dom Felé, está marcada por dois defeitos em relação à realidade da Igreja: falta-lhe o sobrenatural e, ao mesmo tempo, o realismo. Para Dom Felé, Nosso Senhor fala pela boca de Bento XVI e é necessário conformar-se com o que ele diz. Dom Felé falando: para os senhores, Bento XVI é ainda o Papa legítimo? Se ele o é, Jesus Cristo pode ainda falar pela sua boca? Se o Papa exprime uma vontade legítima a nosso respeito, que é boa, que não dá uma ordem contrária aos mandamentos de Deus, temos o direito de negligenciá-la, de afastá-la com o dorso da mão? Quanta ingenuidade, né? Quem peca por irrealismo é Dom Felé. Nosso Senhor não fala pela boca do Papa em qualquer circunstância. Dom Lefebvre sempre desconfiou dos modernistas. Ele nos recomendou conservar nossa liberdade e não nos pôr nas mãos dos inimigos do reino universal de Nosso Senhor. E Bento XVI é um inimigo universal do reino universal de Nosso Senhor. Dom Felé, porém, estava pronto a aceitar uma prelazia pessoal, como havia feito Dom Fernando Rifan em Campos. Dom Felé esquece que o Papa também é modernista e que uma prelazia pessoal não protege mais a tradição do que qualquer outra forma de submissão a Roma, enquanto Roma não voltar à tradição. Os três bispos estavam, porém, bem conscientes de que seu dever era o de se opor a estas autoridades romanas. Seguindo Dom Lefebvre, o próprio da fraternidade, mais do que denunciar os erros pelo nome e opor-se eficaz e publicamente às autoridades que as difundem. Como se poderia conciliar um acordo com esta resistência pública às autoridades e, portanto, ao Papa? Depois de ter lutado durante mais de 40 anos, a fraternidade deveria agora pôr-se nas mãos dos modernistas e liberais, cuja pertinácia nós acabamos de constatar? Enquanto isso, o primeiro assistente, o padre Flüger, multiplicava declarações em favor dos acordos. Ele ia mais longe do que Dom Felé. Foi neste clima que se reuniu o capítulo geral de 2012 em Econe. Aí foi decidido que a resolução de 2006 seria modificada. Já não seria necessário que Roma retornasse à tradição para que se fizesse um acordo com as autoridades modernistas. Isso aqui é muito importante os senhores entenderem para a gente ver o que acaba provocando, né, essa cisão que vai dar origem à resistência. Bastava que certas condições fossem observadas. Essas novas condições abriam uma brecha na muralha erguida pelas resoluções de 2006. Podemos perguntar-nos qual é a razão desta atitude de Dom Felé de querer a todo preço um acordo. Parece-me que Dom Felé considera indispensável estar aprovado pela Igreja Conciliar, pois para ele a Igreja Conciliar e a Igreja Católica são uma só e mesma coisa. O que existe não são duas igrejas, mesmo se esta expressão deva ser tomada com as devidas nuances. O que existe para o superior geral da fraternidade é uma só igreja, a igreja concreta, segundo a expressão de Dom Felé. Novas exigências de Roma fizeram frustrar a tentativa de acordo. O magistério conciliar, como intérprete autêntico da tradição apostólica, o Concílio Vaticano II, como parte integrante da tradição, a validade e liceidade do novo Ordo Missae. Havia sido feita uma nova declaração sobre a qual disse Dom Felé: infelizmente, no contexto atual da fraternidade, a nova declaração não pode ser aceita. Se a Igreja Conciliar é a Igreja Católica, então sua lei, suas condenações, suas doutrinas devem ser aceitas. Se a Igreja Conciliar é a Igreja Católica, o que estamos fazendo? O que fez Dom Lefebvre a dizer que todo sacerdote que desejasse permanecer católico devia manter-se separado desta Igreja Conciliar? Claro que há algo da Igreja Católica na Igreja Conciliar. Há o papado, há o episcopado, mas sua doutrina não é católica, sua perseguição da tradição não é católica. Se Dom Felé prossegue neste caminho, ele corre o risco de pensar que é a Igreja Católica que fez o Concílio Vaticano II, que foi a Igreja Católica que excomungou Dom Lefebvre, Dom Antônio e os 4 bispos da fraternidade. A lógica da Igreja concreta de Dom Felé é atribuir à Igreja Católica tudo o que a Igreja Conciliar realizou, mesmo que ele não leve até as últimas consequências estes princípios. Em 2012, Dom Felé tomou a decisão de expulsar Dom Williamson da fraternidade. As posições de Dom Williamson só poderiam levar a um enfrentamento com Dom Felé. Foi assim que nasceu a resistência, que na França recebeu o nome de fidelidade.
Alguns acusam a resistência de ser sede vacantista. Não somos sede vacantistas. Ficar separado da igreja conciliar não é ser sede vacantista. Dom Lefebvre não era sede vacantista. Não sei o que pensa Dom Felé, mas ele age como se todo padre que quer permanecer católico tivesse de estar ligado juridicamente à Roma modernista. Mas estar ligado à Roma modernista é desligar-se da Roma verdadeira. 2 cultos, 2 doutrinas, 2 códigos de direito canônico caracterizam estas 2 igrejas. A igreja está ocupada. A que ocupa e a que é ocupada constituem 2 realidades distintas, 2 igrejas, embora a distinção entre as 2 não seja absoluta. Bom, então, nós vemos aqui, né, Dom Williamson sendo expulso da fraternidade em 2000. Me parece que Dom Felé queria silenciar Monsieur Williamson. Monsieur Williamson escreve periodicamente os comentários Eleisons, né, que são textos que ele publica sempre a respeito de algum aspecto da crise, não só da igreja, mas da sociedade como um todo. E Dom Felé queria que Monsieur Williamson não publicasse mais esses comentários. Monsieur Williamson não se submeteu e daí ocorreu a expulsão de Monsieur Williamson. Esse foi o pretexto, mas nós sabemos que, né, existe todo esse contexto que vem desde 2006, né, passando pela entrevista de Monsieur Williamson à TV sueca. Bom, então, falar um pouco também de Monsieur Williamson, né? A primeira vez que eu pude escutar Dom Williamson foi durante uma entrevista que ele fez ao nosso Mosteiro do Barroux, na França, nos anos 80. Ele fez uma comparação entre os padres da fraternidade e os cães de caça, que às vezes podem morder mais do que deveriam, mas são cães fiéis. Dom Williamson deu uma entrevista a um jornalista que lhe perguntou que característica de Dom Lefebvre mais o impressionava. Ele respondeu: a objetividade. É isso também o que sempre nos impressionou em Dom Williamson, seja nas questões religiosas ou nas questões políticas. A coragem da objetividade foi sempre o que o caracterizou. Nos anos que vão de 88 a 2012, Dom Williamson se posicionará do lado mais intransigente na defesa da doutrina. Quando o cardeal Castrion perguntou aos bispos o que os separava de Roma, ele respondeu: 2 religiões diferentes, eminência. Quando as excomunhões foram retiradas, entre aspas, né, a televisão sueca deu a conhecer uma resposta de Dom Williamson a respeito do dito holocausto. Dom Williamson dizia que o número de vítimas não eram 6 milhões, mas cerca de 300 mil pessoas. Por que faz diferença esse número? Porque é evidente que ninguém em sã consciência vai negar massacres, expoliações, deportações, todos esses excessos, esses crimes cometidos, essas atrocidades cometidas pelo regime nazista contra o povo judeu. Ninguém vai negar isso, né? Mas a diferença está se houve ou não houve um projeto, um plano determinado pelo governo para se chegar a esse número, né? E a arma do crime, né, se foi câmara de gás, como parece, pelas evidências, né, de que não foram, né, que não existiram. Então, isso aqui faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Esta declaração, como era de se esperar, né, causou um terremoto em Roma, na fraternidade e nas mídias do mundo inteiro, sem falar de diversos governos, a começar pelo argentino. Monsieur Williamson era reitor da Universidade da Fraternidade no seminário de La Regia, na Argentina. E, evidentemente, né, a Argentina há um poder muito forte, né, dos judeus na Argentina. Nós podemos ver isso agora muito claramente na eleição de Javier Milei, né? E, portanto, foi exigida, né, a expulsão dele, e ele teve que sair às pressas, né, e sendo massacrado pela mídia, né. Iniciou-se um processo na Alemanha contra ele. Então ele dá uma entrevista na Suécia, né, é expulso da Argentina e é processado na Alemanha. É uma coisa assim, entendeu? Uma coisa que tem uma repercussão mundial, né. Por que será que a verdade necessita, né, de tanta força policial e midiática para se sustentar? Se é verdade, né?
A fraternidade, nesta ocasião, não mostrou muito empenho em defender Dom Williamson. Um advogado indicado por Maximilian Krah, braço direito de Dom Felé, foi um tanto escandaloso na defesa de Dom Williamson, pois argumentava que o bispo inglês sofria de um desequilíbrio que o tornava incapaz de verdadeira responsabilidade em suas afirmações. Daí em diante, a situação de Dom Williamson se tornou difícil no seio da fraternidade. Em 2011 e 2012, a situação se agravou, pois Dom Felé se empenhou em obter uma legalização para a fraternidade. Muitos se opuseram a esta legalização, pois ela significa submissão às autoridades que não guardam a integridade da fé. Dom Williamson é um dos que mais militaram contra este acordo, e com Dom Tissier de Malaret e Dom de Galarreta escreveu a Dom Felé para adverti-lo sobre os perigos deste acordo. 2012 foi o ano mais conturbado da fraternidade nestes últimos tempos, pois sua cúpula se empenhava fortemente em obter o acordo. O padre Pfluger, primeiro assistente de Dom Felé, mostrava-se um ardoroso defensor desta legalização. O capítulo geral de 2012 vai modificar as disposições do capítulo geral de 2006, que prescreve que só haveria acordo prático com Roma depois de um acordo doutrinal, ou seja, depois da conversão de Roma. Condição julgada irrealista por Dom Felé, o que significa que a fraternidade, mediante certas condições, aceitava pôr-se sob a autoridade da Igreja Conciliar, coisa que Dom Lefebvre disse claramente que não se devia fazer. Dom Felé estava indo em direção oposta à do fundador da fraternidade. Dom Williamson foi expulso e obrigado a procurar moradia num pequeno apartamento emprestado por um amigo, tendo de fazer ele mesmo as compras e a cozinha. Depois, ele conseguiu comprar uma casa em Broadstairs, na Inglaterra. As sagrações de Dom For, Dom Tomás de Aquino e Dom Zendejas vieram dar à resistência a segurança necessária para a defesa da tradição. Os comentários Eleison de Dom Williamson alimentam a fé e o bom senso de inúmeros leitores. Quando o Tribunal da Alemanha condenou Dom Williamson a pagar certa soma para que o processo fosse encerrado, um padre amigo disse-lhe que poderia pagar essa soma. Dom Williamson respondeu: "Agradeço muito, mas não se trata de dinheiro, mas da defesa da verdade, que o processo continue." Bom, então está aqui um pequeno retrato, né, de Monsenhor Williamson e dessa história do início, né, da resistência católica, né. Peçamos a Deus também que estas divergências, né, acabem. Eu torço muito para que isso aconteça, porque é evidente que com o novo superior geral da fraternidade, o padre Pagliarani, parece que as coisas encaminham para um outro rumo, embora eu também fique um pouco preocupado com a questão desse bispo, Victus Wonder, né, ali dentro da fraternidade, exercendo algum papel de influência. Isso realmente é preocupante. Mas não posso deixar também de admitir que dentro da resistência também há muitos problemas, né? E o ideal seria que as coisas retomassem ao que eram, né, antes, seguindo sempre Dom Marcel Lefebvre. A posição de Dom Marcel Lefebvre sempre foi a posição do equilíbrio, né? Porque os extremos são sempre muito perigosos, né? E o inimigo, ele sabe bem trabalhar com os extremos, porque todo erro se apresenta como solução um outro erro oposto. Então, na próxima aula, vou falar um pouquinho sobre o nosso posicionamento diante dessa crise, por que devemos buscar o equilíbrio e devemos sempre fugir desses dois extremos, né? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.